Este é Napoleon Hill. O cara que descobriu a lei da atração, foi conselheiro de 2 presidentes dos Estados Unidos, entrevistou as pessoas mais ricas do mundo e desenhou o mapa do sucesso. Ou, pelo menos, é isso que algumas pessoas acreditam. Tem que ler ele como se lê a Bíblia, assim. Você não simplesmente lê e vai passando, você precisa ler, digerir, voltar. Mais esperto que o diabo. Número 1, livro mais vendido de 2020. Tem um cara chamado Napoleon Hill, que ele entrevista o diabo. Ai, meu Deus, que vergonha alheia. Vamos lá. Quem vê esse senhorzinho simpático jamais imaginaria que ele seria capaz de mentir, manipular e enganar várias gerações só pra conseguir ficar rico. Eu tô falando de esquemas de fraude, trabalho escravo, acobertamento de assassinato e até mesmo a participação em uma seita que tentava criar um bebê imortal. Não dá pra negar, Napoleon Hill viveu uma vida incrível. Só não foi do jeito que você imaginava. Chegou a hora de desmascarar o maior falso guru de todos os tempos. Antes de revelar a verdade, preciso revelar minha experiência pessoal com os ensinamentos de Napoleon Hill. Não pense que está prestes a assistir um vídeo criado pelo ponto de vista de um cético pronto para ridicularizar qualquer ideia que sugira um mundo metafísico. Na verdade, eu tenho profunda curiosidade pelo desconhecido e durante anos fui um dos maiores advogados da lei da atração. Uma filosofia baseada em uma ideia essencial, a de que seus pensamentos e sentimentos vibram em uma frequência e essa vibração é capaz de atrair vibrações de uma frequência parecida. Teoricamente, isso criaria e atrairia situações desejadas, com base nos seus pensamentos. Tudo começou por volta de 2010, quando o meu melhor amigo me apresentou um filme chamado O Segredo. Um filme que promete mudar a sua vida. Um filme com incontáveis relatos de pessoas reais que promoviam uma ideia que poderia lhe trazer saúde, riqueza e felicidade. Everything that's coming into your life, you are attracting into your life. And it's attracted to you by virtue of the images you're holding in your mind. It's what you're thinking. A narrativa, a capa, o nome e até mesmo a introdução do filme tinham uma estética criada para que você acreditasse que estava descobrindo uma verdade que ninguém mais conhecia. Um segredo oculto milenar perdido no tempo. I couldn't believe all the people who knew this. They were the greatest people in history. Why doesn't anyone know this? All I wanted to do was share the secret with the world. I began searching for people alive today who know the secret. One by one, they began to emerge. Depois de assistir a essa introdução, eu já estava fisgado. Afinal, por uma obra do destino, eu estava prestes a descobrir um código secreto para vencer o jogo da vida. O que eu não sabia era que aquele filme já tinha sido assistido por milhões de pessoas ao redor do globo. Na verdade, desde o seu lançamento em 2006, o sucesso estrondoso de O Segredo rendeu mais de 65 milhões de dólares em faturamento. Imediatamente, eu comecei a aplicar e, como eu sempre tive o ímpeto insaciável de buscar a verdade, foi questão de tempo até que eu fosse sugado para o mundo dos livros sobre o poder da mente. O que me levou rapidamente a conhecer a obra mais famosa de Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Durante anos eu acreditei, apliquei e segui religiosamente os ensinamentos de Hill e de outros autores que disseminavam ideias relacionadas à lei da atração. Mas o mesmo ímpeto que me levou a buscar a verdade através dessa filosofia foi também o que me fez encontrar a verdade por trás das pessoas que disseminavam essas ideias. Se você está neste momento envolvido em algum nível com essa filosofia, eu entendo perfeitamente que talvez você não esteja disposto a ter todo um sistema de crenças desafiado, porque em torno dessa filosofia você acaba construindo um senso de pertencimento e de controle sobre o seu próprio destino. Eu entendo, afinal eu já estive nessa posição. Por isso, se não estiver preparado para ter suas crenças questionadas, é melhor parar por aqui. Mas se quiser saber a profundidade da toca do coelho e entender o que eu descobri nos últimos anos sobre Napoleon Hill e a lei da atração, eu te garanto duas coisas. A primeira é que se você segue essa filosofia, a verdade vai doer. E a segunda é que essa mesma verdade irá te libertar. I caught my first fleeting glimpse of the profound law which provides the means by which we may choose our own purpose in life and attain it.
while I was being coached by Andrew Carnegie during the organization of the Science of Success Philosophy. A história por trás do livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, é incrivelmente inspiradora. Você tem esse cara, que era falido na época, se encontra com um mentor que era uma das pessoas mais bem-sucedidas do mundo. E esse mentor o surpreende com uma missão, uma jornada em busca da filosofia do sucesso. E após trilhar essa jornada durante mais de 20 anos, chega o momento de passar pra frente esse conhecimento capaz de trazer riqueza, felicidade e saúde a milhões de pessoas através de gerações. É uma história incrível, não podemos negar, exceto por um único detalhe. Ela provavelmente nunca aconteceu. Se você já assistiu o meu vídeo sobre a farsa do marketing digital, sabe que uma das técnicas mais poderosas de manipulação que um falso guru utiliza para te persuadir é a história contada através da jornada do herói. Essa história segue sempre o mesmo script. O herói começa em uma vida comum como a sua, encontra um desafio, passa por uma jornada que vai levá-lo a encontrar a solução e depois volta como um herói benevolente pronto para te guiar nessa jornada sem que você precise passar pelas mesmas dificuldades que ele passou. Esse era o background perfeito para trazer credibilidade e gerar interesse no livro. Mas a verdade é que não existe qualquer evidência de que Napoleão Hill tenha se encontrado com Andrew Carnegie. De acordo com Hill, esse encontro histórico com o mentor aconteceu no início dos anos 1900, mas coincidentemente ele só começou a contar essa história 20 anos depois, logo após a morte de Andrew Carnegie. Veja bem, o livro Pense e Enriqueça foi escrito com base na alegação de que, amando de Carnegie, Hill passou 20 anos entrevistando pessoas prósperas e famosas a fim de extrair a receita do sucesso. Mas, de acordo com seu próprio biógrafo, convenientemente, todas as fotos, cartas e documentos que comprovariam esses encontros foram perdidos em um incêndio. Em outras palavras, não existe qualquer evidência de que Hill não só tenha conhecido Andrew Carnegie, como também tenha se encontrado com qualquer uma dessas pessoas. Mas e se isso for verdade? E se realmente todos os registros tiverem sido perdidos em um incêndio? Bom, nesse caso, teríamos que considerar que Andrew Carnegie sofria de um distúrbio de dupla personalidade. Porque o fato é que, para alguém que decidiu entregar a missão de documentar as causas do sucesso para um completo desconhecido, Carnegie gostava muito de escrever. E de acordo com seu livro O Evangelho da Riqueza, o talento para a organização e gerenciamento de um negócio de escala é algo raro entre os homens, e esse é o motivo pelo qual a riqueza está destinada para quem detém essas habilidades. Em outras palavras, esse Andrew Carnegie, retratado no livro de Hill, que acreditava que a riqueza poderia ser gerada pelo poder do pensamento, é categoricamente falso. Segundo palavras do próprio biógrafo de Carnegie, ele não encontrou qualquer evidência de que o livro de Hill fosse autêntico. Assim como foi um choque para mim descobrir isso, talvez esteja sendo para você. Quando me deparei com essa realidade, a primeira coisa que veio à minha mente foi: mas e daí? O livro, na verdade, é muito valioso. Eu mesmo já apliquei os ensinamentos e sou grato por cada página escrita. Porque eu deveria me importar com o fato de ser tudo uma história inventada. E é aí que a gente começa a entrar na parte delicada do problema. Porque se você for um golpista tentando vender uma ideia falsa, você não pode simplesmente inventar 100% da narrativa. Você precisa encontrar um jeito de anexar um pouco de verdade. A estratégia é simples e eficiente. Você ganha a confiança do leitor entregando algum nível de verdade, e então, sutilmente, começa a mesclar ideias inventadas àquela verdade, até que a pessoa não consiga mais identificar o que é mentira e o que é verdade. Isso foi o que fez com que Hill conseguisse tirar a ideia de pensamento positivo da categoria de práticas benéficas para a saúde mental e transformar isso em uma poderosa ferramenta que pode literalmente criar e manifestar toda a sua realidade material. De acordo com o livro Pense e Enriqueça, o desejo de riqueza pode ser transmutado em seu equivalente financeiro em 6 simples passos. De acordo com Hill, seus pensamentos não só seriam capazes de gerar riqueza, como também modificar drasticamente suas condições de saúde, alegando inclusive que o poder do pensamento foi capaz de curar seu próprio filho da surdez. E é nesse ponto que uma ideia aparentemente inofensiva começa a se tornar um problema, porque ao longo desse vídeo você vai perceber que Hill não só passou a vida enganando e aplicando golpes nas pessoas, como também influenciou inúmeros gurus de autoajuda a fazerem o mesmo. E o resultado disso é pior do que você pode imaginar.
all working with one power, one law. It's attraction. The secret is the law of attraction. Existe um problema fundamental com a lei da atração. A lei é inquestionável. Quando você pratica visualizações, afirmações positivas e foca sua intenção naquilo que você quer atrair, só existem dois resultados possíveis. Ou você consegue manifestar aquilo em sua vida, ou não consegue. No primeiro cenário, o resultado pode ser muito subjetivo, porque talvez você tenha tentado manifestar uma casa com piscina no litoral e agora você mora em uma casa com piscina, mas ao invés de o litoral, a casa é no centro de São Paulo. Você vai dizer, bom, provavelmente eu não fui específico o suficiente, mas olha só, a lei da atração funciona. Veja bem, as variáveis que te fizeram morar em uma casa com piscina abrem margem para infinitas interpretações, mas acontece que o seu cérebro está equipado com um mecanismo de autopreservação chamado viés de confirmação, um fenômeno cognitivo em que tendemos a buscar, interpretar e lembrar informações de uma maneira que confirme nossas crenças e expectativas pré-existentes, ao mesmo tempo em que ignoramos, minimizamos ou descartamos informações que vão contra elas. Em outras palavras, temos uma tendência de procurar apenas informações que confirmem o que já acreditamos, ao invés de avaliar objetivamente todas as evidências disponíveis. Mas digamos que o segundo cenário tenha acontecido e, por mais que você se esforçasse, mentalizasse e verbalizasse, nada aconteceu. Você continua sem manifestar seu desejo. Mas é uma lei, certo? Para ser uma lei do universo, tem que funcionar 100% das vezes. Então, qual é a explicação para isso? O meu bolso não dá para fazer as coisas que eu tanto quero. E nesse momento você limita a lei da atração. Então, a lei da atração funciona? Funciona. Mas cuidados com os pedidos que vocês fazem, porque muitas vezes, vibratoriamente, nós não estamos na compatibilidade do que nós pedimos. Na lei da atração, por que 99% das vezes o negócio não funciona? Porque, primeiro, você não está vibrando, você está a partir daqui, você está trabalhando com a lei da atração a partir daqui, não do coração. E é aqui que você percebe a raiz do problema. Porque se em algum nível você consegue algo parecido com o que tentou manifestar, os méritos são da lei da atração. Mas caso você não consiga, a culpa é sua. Inteiramente sua. Porque não se esqueça, isso é uma lei. Pense positivo e atrairá positivo. Mas lembre-se, o inverso também se aplica. Emanar emoções e pensamentos negativos também irão atrair coisas negativas para sua vida. E quando você entende isso, percebe o quão fácil é disseminar essa ideia utilizando de má fé. Digamos que eu seja um guru motivacional pronto para te vender uma mentira e enriquecer às custas da sua crença. Seria no mínimo conveniente que eu te vendesse algum curso de manifestação ou coisa do tipo. Afinal, se funcionar com 2 ou 3 alunos, eu vou dizer, veja só, funciona. Mas quem se importa com os outros 5.000 que encheram os meus bolsos de dinheiro e não tiveram resultado nenhum? Eles ainda não estão preparados. Estão emanando emoções negativas demais. Não é culpa minha se eles não pensaram o suficiente. A mesma lei que Napoleão Hill utilizou para vender a ideia de que é possível enriquecer com o poder do pensamento foi repaginada e lançada como O Segredo em 2006. Mas basta uma investigação sobre quem são as pessoas entrevistadas no filme e rapidamente podemos notar um padrão. You've probably been sitting there wondering, what is the secret? I'll tell you how I have come to understand. Bob Proctor, um coach conhecido por ser um dos principais especialistas em lei da atração. O contraditório é que, para se envolver em um esquema fraudulento, você precisa primeiro estar vibrando em uma frequência de escassez. Proctor era um grande promotor de uma empresa de marketing multinível chamada Vima. Now, I recommended that she join a company called Vima. And I recommended it because I know the man that owns the company. Em agosto de 2015, a empresa teve as operações encerradas por se tratar de uma fraude financeira de $200 milhões. So what if I just visualize checks coming in the mail? So I just visualize a bunch of checks coming in the mail. Within just 1 month, things started to change. And it's amazing. Today, I just get checks in the mail.
David Shermer, um golpista profissional que cobrava mensalidades de $5 mil de pessoas que acreditavam estar fazendo um investimento, mas na realidade estavam apenas sendo roubadas. Where's the money? That money, and come back to the original question. Where is the money? Please answer the question. The money, and as someone asked me recently the same question. Where is the money, David? Well, I've actually Please answer the question. Where is the money? Where is the money? You tell me. That's not who you are. That's the residual outcome of your past thoughts and actions. James Arthur Ray, um guru motivacional condenado por homicídio culposo em 2011 após um incidente em um retiro de autoajuda no Arizona. James Arthur Ray on the offense of negligent homicide as a result of the death of Elizabeth Newman as follows: guilty. The above is the unanimous finding of the jury. Signed, Foreman of the jury. O relato que mais me impactou quando assisti o filme pela primeira vez foi o de Kathy Goodman. On November 23rd, I was diagnosed with breast cancer. From the time I was diagnosed, which was November 23rd, to the time I was healed totally, was approximately 3 months. Se é possível se curar da mais terrível das doenças, utilizando a lei da atração, por que então se submeter a tratamentos nocivos e destrutivos como a quimioterapia? Basta pensar e acreditar. E lembre-se, não questione a lei. Sempre que você questiona, está bloqueando a cura. And that's without radiation and chemotherapy. Pouco tempo depois, aos 48 anos, Kathy faleceu de câncer de mama. O depoimento dela pareceu verdadeiro. Ela realmente acreditava na lei da atração. Isso é o que me leva a crer que tratamentos comuns não eram mais uma opção em sua mente. Quantas pessoas já assistiram esse filme e adotaram o mesmo comportamento? Pode ser que esses gurus genuinamente acreditem que estão fazendo algum bem ao mundo, disseminando as ideias de Napoleon Hill. Afinal, Hill é visto como um herói por cada um deles. Talvez só estejam seguindo cegamente os trejeitos do mestre e perpetuando um ciclo nocivo de práticas duvidosas. Porque não se engane, inventar histórias não era a única especialidade de Hill. Hill esteve envolvido em inúmeros golpes ao longo dos anos. Em 1907, ele foi preso por fraudar cheques, mas no mesmo ano foi solto e fundou a empresa Acre Hill. Esse era mais um de seus esquemas fraudulentos. Ele comprava madeira a crédito de lugares distantes e vendia localmente no Alabama por preços obscenos, aceitando qualquer quantia em dinheiro vivo. Obviamente, isso levantou suspeitas e rapidamente ele já estava foragido das autoridades. Mas esse foi só um dos primeiros golpes que Hill tentaria dar ao longo dos anos. Esse era um homem cujo principal talento era a reinvenção. De tempos em tempos, ele surgia vendendo a si mesmo como o detentor de uma nova ideia inovadora. Em 1909, ele fundou a Faculdade Automobilística de Washington. Mas como sempre, a empresa operava em um modelo diferente. O modelo de negócios era um híbrido de trabalho escravo com pirâmide financeira. Ele explorava os alunos para construir carros com mão de obra gratuita e oferecia um programa de indicação onde os alunos poderiam ganhar dinheiro a cada amigo que conseguissem matricular na escola. Alguns anos depois, lá estava ele de novo, se reinventando com mais uma ideia mirabolante. Dessa vez, fundando uma escola chamada Instituto George Washington de Publicidade. Esse negócio rendeu 2 mandados de prisão por inflacionar as ações da escola e tentar vendê-las para os próprios alunos. Em 1923, ele criou uma instituição de caridade chamada Intro-Wall, que recebia doações e depois desaparecia com a grana. Aos 43 anos, Hill teve seu primeiro verdadeiro sucesso financeiro com o lançamento do livro A Lei do Triunfo. Mas aparentemente não soube lidar com as finanças, rapidamente subindo seu estilo de vida, comprando um carro de luxo e se mudando para uma mansão nas montanhas de Nova York. Menos de um ano depois, o estilo de vida fez com que Hill perdesse a casa, o carro e todos os luxos. Ele passou dificuldades financeiras até 1937 com o lançamento do seu livro mais famoso. O livro Pense e Enriqueça foi um sucesso estrondoso que ecoa até os dias atuais. Mas parece que ele
não aprendeu a lição. Com o faturamento do livro, rapidamente ele voltou a ostentar com carros, mansões de luxo e um estilo de vida de alto padrão. Nesse meio tempo, Hill participou da Fraternidade Real dos Mestres Metafísicos, uma seita baseada na lei da atração. A seita adotou um bebê recém-nascido que seria criado com uma dieta restrita e, através do pensamento positivo, os membros acreditavam que poderiam fazê-lo viver 5.000 anos. Pouco tempo depois, Hill já estava falido novamente. Condição financeira esta que o acompanhou até o dia de sua morte. O que nos traz um questionamento. Por que será que o maior mestre da lei da atração não conseguiu materializar abundância, paz de espírito e felicidade? Talvez o segredo seja real e talvez não, mas a realidade é que, no fim das contas, você não precisa da lei da atração e certamente não precisa de um salvador, que, assim como você, é também humano, portanto falho. Você só precisa de disciplina e consistência nas coisas que busca. De uma coisa, Napoleão Hill estava certo. O foco exclusivo em um único desejo e o esforço direcionado para realizar aquilo irão te trazer recompensas inimagináveis. Talvez não seja por alguma força metafísica, mas por pura probabilidade. Ninguém pode parar alguém que nunca desiste. A vida é muito curta para não buscar os seus sonhos. Você deve fazer o que for preciso para conseguir o que deseja. Trabalhe, estude, jamais traia seus próprios valores. Siga uma vida reta, sem prejudicar outras pessoas e no momento certo, quando a oportunidade bater na sua porta, você estará preparado.